segunda-feira, 16 de março. O Jornal da Câmara já está no ar e traz os seguintes destaques. Transporte escolar é debatido em audiências públicas realizadas pelas comissões de Educação e Trânsito. Pode ser acidente, torcer o braço, tá com enxaqueca muito forte. Precisa ter alguém para prestar esse serviço. Nova legislação de segurança de dados é discutida na Câmara Municipal. Você imagina na Prefeitura de São Paulo se alguém pega os dados de todos os IPTUs das pessoas, né? Pega os dados de todas as multas, o quanto isso gera de problema na experiência de cada um de vocês. Arquivo Público do Estado conta com mais de 35 milhões de documentos que preservam a história de São Paulo. Olá, boa tarde. As comissões de Educação e Trânsito da Câmara realizaram 2 audiências públicas para discutirem 2 projetos de lei relacionados aos condutores de transportes escolares. As audiências públicas foram realizadas no Salão Nobre da Câmara, onde já na entrada havia máscaras descartáveis para serem utilizadas por aqueles com sintomas de gripe. O álcool em gel foi outro item indispensável na reunião. Medidas de prevenção necessárias em tempos de coronavírus. A gente está aqui mostrando para a população que o trabalho continua, que o compromisso da casa com a cidade continua, no entanto, com todas as precauções devidas. É a Câmara Municipal liderando esse processo, mostrando como que as casas legislativas devem agir nesse momento de instabilidade, nesse momento de preocupação. As audiências trataram de 2 projetos de lei envolvendo os condutores de transporte escolar. Ambos os projetos são de autoria do ex-vereador e agora deputado federal Abu Anin, do PSL, e do vereador Gilberto Nascimento Júnior, do PSC, que integra a Comissão de Educação. Na primeira audiência, o PL em pauta foi o que autoriza a substituição imediata do condutor nas ocasiões em que o mesmo estiver com problemas de saúde que o impeçam de trabalhar. Para o diretor do Sindicato do Transporte Escolar do município de São Paulo, esta autorização facilitaria bastante o trabalho desses condutores. Essa lei ela vai beneficiar muito e o sistema vai continuar normal. Lembrando que quando se pede um preposto, tem que ser com toda a normalidade que exige o transporte escolar. O vereador Gilberto Nascimento Júnior, que também é autor deste projeto, afirmou que a regra atual dificulta a vida dos condutores e de quem depende deste serviço. Atrapalha muito, claro, para o bom andamento do serviço. A gente está na época do coronavírus e você não sabe quem está, quem não está, né? E aí não só esse caso, pode ser acidente, torcer o braço, tá com enxaqueca muito forte, precisa ter alguém para prestar esse serviço. Prejudica ele, prejudica a escola, prejudica as crianças que não vão para a escola, então prejudica o aprendizado, e os pais ou as mães que de repente têm que ligar no serviço e falar posso levar ou posso chegar um pouco mais tarde, então acaba prejudicando muito. Na segunda audiência pública, o PL discutido quer autorizar a instalação de anúncios publicitários nos transportes escolares. Medida que pode ajudar nas despesas que este tipo de transporte proporciona aos condutores. Uma arrecadação a mais para a gente, para o transportador escolar, porque ele já é tão visado em tantas cobranças, né, de vistorias, de taxas e mais taxas, né, e aí seria um meio de poder arrecadar um pouquinho mais, né, para nos ajudar, inclusive, no pagamento dessas taxas. A ideia do projeto é que essa propaganda possa ser afixada no vidro traseiro do veículo. De acordo com um dos autores do PL, o anúncio publicitário não vai atrapalhar a visão traseira do motorista. Por exemplo, a propaganda com aquele perfurade, né? Aquele perfurado, que não atrapalha a visibilidade, nada impede. É lógico que se impedir a visibilidade 100%, isso se torna proibido. Mas existe uma regra que o CONTRAN autoriza essa transparência. E eu queria também citar aqui algumas cidades que já têm essa propaganda. O São Paulo não está inovando nada, São Carlos já autoriza, Guarulhos já autoriza, então a nossa cidade também poderia autorizar os condutores escolares a ter a propaganda publicitária na área envidraçada do veículo. A Câmara sediou o primeiro Congresso Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados. O encontro reuniu representantes de diversas áreas de atuação, tanto do setor público quanto do privado.
O evento discutiu a nova legislação de segurança de dados, prevista para entrar em vigor em agosto deste ano. Na era onde a troca de informações é veloz, bastam alguns cliques para que elas sejam rapidamente disseminadas mundo afora. O problema é que nem sempre os dados pessoais são mantidos em sigilo pelas organizações. E essa é uma das grandes preocupações aqui no Brasil. Tem tido muitos episódios de vazamentos de informação em vários setores, até mesmo em setores públicos, e então, para que você possa fazer negócios até entre países, é importante demonstrar que já estão sendo aplicadas as melhores práticas. Então, ela é bem uma legislação quase técnica, né? Quase uma ISO, digamos assim. No Salão Nobre da Câmara, diversos especialistas de diferentes áreas de atuação trocaram experiências sobre o tema. Este foi o primeiro Congresso Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados. Nós temos todos os tipos, nós temos desde advogados que são especializados na área digital, os protetores de dados que são os encarregados, que é o pessoal de TI, e também o pessoal que faz a proteção contra cyberataques. Todos eles estão aqui, inclusive nós temos também palestrantes internacionais que vão entrar, por causa do coronavírus, via Skype conosco também nessa tarde. A informação, ela percorre toda as organizações. Você tem acesso constante à informação, manuseio, gestão, transferência da informação, e ela precisa ser protegida adequadamente para não ferir os interesses das organizações e das pessoas. O congresso foi promovido pela Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados e contou com o apoio do vereador Ricardo Nunes. Durante a conferência, convidados e participantes também discutiram a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entrará em vigor em agosto deste ano. Está se colocando uma regulamentação para dizer que a gente tem que proteger os dados, né? Você imagina na Prefeitura de São Paulo se alguém pega os dados de todos os IPTUs das pessoas, né? Pega os dados de todas as multas, pega os dados, o quanto isso gera de problema na experiência de cada um de vocês. Essa lei ela é aplicável tanto para profissionais de tecnologia, como também para advogados, como também para outras áreas, como, por exemplo, o pessoal que mexe com compliance, profissionais de gestão de riscos, profissionais da área administrativa também, diversos tipos de profissionais. Todos que envolvem dados pessoais, como, por exemplo, o RH, que é uma área dentro das empresas que recebe dados pessoais, a área do comercial que traz clientes, a área administrativa que lida com os dados, fazendo cobrança, fazendo solicitações para os clientes. Com o avanço da tecnologia, segundo especialistas, o país tem que estar preparado para lidar com uma sociedade digital e cada vez mais conectada. A gente está indo para as Smart Cities, para a internet das coisas, para o leilão do 5G. Né? Então, se a gente quer dar esse salto tecnológico de transformação digital do Brasil, é fundamental a implementação da legislação, da LGPD. Câmara Municipal de São Paulo promove reunião preparatória da Conferência de Meio Ambiente, prevista para acontecer no mês de junho este ano. O tema será Emergência Climática e a cidade de São Paulo. Iniciativa do vereador Gilberto Natalini, esta será a 19ª edição do evento. Os preparativos já começaram. Na reunião, foram apresentadas as diretrizes da discussão. A proposta partiu dos recentes alagamentos e transtornos causados pelas chuvas na cidade de São Paulo, decorrentes dos impactos do aquecimento global. Conscientizar a população com relação ao perigo que representa o aquecimento global, com todas as suas consequências. A conscientização leva às ações. É fundamental que o governo, seja ele estadual, municipal, seja principalmente federal, assuma suas responsabilidades e tome medidas e providências no sentido de evitar que haja piora na questão do aquecimento global. Vários parceiros compareceram ao encontro entre empresários, representantes da universidade e sociedade civil. O objetivo é de que participem ativamente da conferência com iniciativas que mobilizem a população em busca de alternativas que possam minimizar os impactos ambientais. E o que é oferecido, em termos de conhecimento é muito importante, levar informação técnica, científica, de uma forma que todos entendam. Nós fazemos campanhas de coleta de eletrônicos, de pilhas, com essa finalidade realmente de levar informação para que as pessoas façam. Criar um cenário sustentável, alinhado a políticas públicas, é o principal objetivo desta conferência, que pretende colocar em prática medidas que possam ser implementadas rapidamente na cidade. Cai do céu
tempestades horrendas e, ao mesmo tempo, você pode ter uma estiagem de 3 meses, 4 meses e faltar água na torneira. Então, tem muitas medidas que podem ser medidas baratas, que você pode fazer, por exemplo, recolhe água de chuva na sua casa, usa a água de chuva no lugar da água limpa, para você lavar as coisas, o quintal, molhar as plantas. Tem muita coisa que pode ser feita e que o governo precisa ajudar, precisa fazer, e nós temos que cobrar. A conferência é a organização da sociedade, junto com o governo, para fazer a cidade avançar. Foi empossada a nova diretoria executiva e conselho fiscal do Sindicato de Servidores da Polícia Federal do Estado de São Paulo. A posse da nova diretoria e do Conselho Fiscal do sindicato contou com a presença de diversas autoridades na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo. A chapa eleita vai conduzir a entidade de classe pelo triênio de 2020 a 2022. Nós vamos começar esse triênio e com muitas novidades aí no sentido de trazer valorização para os policiais federais aqui em São Paulo, ajudar os colegas dos outros estados também. A Polícia Federal, para ela ser forte, a gente precisa de investimento no material humano, a gente precisa de investimento na pessoa, no profissional, nos policiais, nos servidores administrativos, em todos que trabalham. O Sindicato dos Servidores da Polícia Federal, hoje presidido por uma mulher, então isso também é relevante o serviço que eles prestam não somente à população paulista, mas brasileira. Por isso, fundamental a atividade deles e hoje a Câmara, a Prefeitura de São Paulo prestigiando essa posse. A nova diretoria foi eleita pela maioria dos 457 votantes, de 1.052 aptos a votar. O primeiro cuidado nosso é com a saúde ocupacional, é com a condição do policial federal. São Paulo nós temos um quantitativo enorme, muitas delegacias no interior, então a nossa preocupação acaba sendo maior e tem uma dedicação especial do sindicato aqui e uma aliança conosco, né, lá em Brasília, para que esses problemas não tomem vulto, né, para que a gente consiga conter e, lógico, oferecer um trabalho de qualidade para a sociedade. Para conhecer um pouco mais a história de São Paulo, existem várias opções de museus. Mas nenhum deles possui um acervo tão completo quanto o Arquivo Público do Estado. O repórter Emanuel Belmiro mostra um pouco desse acervo para a gente. Documentos públicos diversos, registros fotográficos de épocas passadas, publicações históricas e mapas antigos. Todos estes materiais ajudam a contar a história do Estado de São Paulo. E boa parte dessa história se encontra bem preservada no Arquivo Público do Estado, que existe há 128 anos e reúne um acervo com mais de 35 milhões de documentos. E para preservar adequadamente tanta memória assim, foi necessário construir um prédio à altura, feito exclusivamente para este fim. O Arquivo Público de São Paulo é o primeiro prédio feito para ser arquivo, né? Ele não é uma adaptação, ele é um prédio com características para ser arquivo. O que quer dizer isso? Ele aguenta 2.500 quilos por metro quadrado, tem controle de umidade e temperatura, nos andares de acervo não tem janela, não tem rede hidráulica, que é para não correr o risco de ter umidade, para que a umidade não gere um mofo no documento. Então é todo um cuidado, né, na questão arquitetônica, física, estrutural, para preservar essa documentação. Quem visita o arquivo pode encontrar, por exemplo, informações e fotos de desaparecidos políticos da época da ditadura militar através dos arquivos do DOPS. O registro da chegada de todas as famílias de imigrantes também pode ser visto de perto aqui. Os mapas possuem um andar especial para eles e cabe a Janaína a responsabilidade de cuidar de todo este material. São mais de 25 mil mapas e em breve esse acervo vai ficar maior. A gente está num recolhimento de ordem de grandeza de 450 mil itens. A gente está fazendo um projeto de remanejamento dos espaços, repensar práticas, como estava falando para você, de acondicionamento, que a gente tinha uma realidade, a gente teve que se adaptar à realidade. Pensar em novas formas de dar acesso a essa documentação e possibilitar essa consulta, que é a nossa função maior, né? E garantir
a memória e a vida dessa documentação. Que tal esse mapa de São Paulo de 1929? Notem que eles ainda não haviam retificado o rio Tietê, que possuía suas curvas originais. Dá para acompanhar o crescimento da capital através dos mapas que estão guardados aqui. Todos eles ainda estão bem conservados, mas algumas vezes os documentos chegam ao arquivo bastante deteriorados, e aí entra em ação a equipe do Núcleo de Conservação. A Norma é a diretora desse núcleo, que atualmente está concentrado na restauração de publicações do século XIX, como o jornal humorístico O Polichinelo. Um trabalho que exige muita paciência e atenção. Para fazer esse trabalho, nós temos que avaliar que tipo de técnica nós vamos usar e que materiais nós vamos ter para poder usar. Então, os materiais não são tão difíceis de se encontrar, mas eles são caros. Nós usamos muito papel washi, papel japonês, e esse papel japonês é importado. São vários tipos, nós não podemos ter um só. Então, são vários tipos de papel, são alguns adesivos que nós fazemos aqui e produtos químicos que nós usamos para desacidificação de papel, tirar adesivos, remoção de adesivos. Então, é um trabalho que exige conhecimento técnico. A Norma confessa que, apesar de difícil, a finalização dos trabalhos de restauração sempre a emocionam. Aí a gente se sente realizado, porque, de verdade, se essas intervenções não são feitas adequadamente, no tratamento adequado, correto, certinho, nós perdemos. A gente se surpreende sempre. Mesmo sendo de uma área que não é a história, nós temos aqui documentos que realmente emocionam. O Arquivo Público do Estado de São Paulo foi criado em 1892, mas se você acha que aqui existem documentos apenas que datam daquela época para cá, está bastante enganado, viu? Tanto que nós encontramos este aqui de valor histórico inestimável, não só pelo seu conteúdo, mas pelo peso da sua data, 1578. Tanto que para manuseá-lo é necessário utilizar essas luvas especiais aqui. Esse documento trata-se de um inventário, um simples inventário, onde o sapateiro chamado Damião deixa para a esposa e para o filho os seus bens. Eles viviam aqui na Vila de São Paulo, que naquela época tinha um pouco mais de 1.500 habitantes. Dentre esses bens estão alguns escravos, a casa onde eles viviam e o direito do filho continuar tocando o negócio da família lá na sapataria. O Arquivo Público do Estado de São Paulo está localizado na Rua Voluntários da Pátria, 596, no bairro de Santana. O telefone é o 2868-4500. O Jornal da Câmara está terminando. Se você quiser rever as reportagens ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. TV Câmara São Paulo. Assista. Fique sabendo.